back a year ago. Seja muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao Desenrola Podcast, que hoje vai falar sobre um tema que com certeza já pegou um pedacinho aí do seu coração. É o amor próprio, a relação com você mesmo, com você mesma. Mi, como é que o amor próprio te toca? Olha, o amor próprio, Viquinha, é algo que me toca de maneira super especial, até porque essa semana eu estava na psicóloga e ela falou para mim assim, eu crente abafando que eu ia ter uma sessão daquelas assim, só para falar sobre amenidades. E a hora que eu entro na sala, ela me pergunta, como é que tá a sua relação com você mesma? Aí eu parei assim, um pouco surpresa com a pergunta. E me dei conta de que a minha relação comigo era uma relação de extremo desrespeito e negligência. Porque eu estava priorizando o tempo de todas as pessoas que estavam ao meu redor, dos meus filhos, do meu trabalho, das pessoas que precisavam de mim, e não estava me priorizando. As coisas que eu gosto de fazer, eu estava deixando de lado. Fosse uma ida à praia, fosse aprender algo diferente, algo novo, ter um momento de respirar, de descanso. Eu estava me sentindo, essa semana, muito sobrecarregada, muito cansada. E principalmente porque eu não deleguei ou não estava delegando questões que são atividades cotidianas, né? Questões que são as tarefas do dia a dia, seja arrumar uma cama, seja lavar uma louça, seja botar roupa para lavar. E em casa só eu que estava fazendo isso. Eu falei, puxa vida, algo está errado. Está faltando um pouco de olhar para mim, para as minhas necessidades, e está faltando eu delegar também, eu não centralizar tanto. Por que essa minha necessidade tão grande de chamar a atenção do outro por meio da super mulher, da super atarefada, da super dar conta de tudo? E aí eu me vi não tendo o amor próprio, o cuidado, né? Porque eu acho que o amor próprio, ele permeia essa questão do autocuidado, do olhar para si, do se colocar no colo, do se dar o tempo de descansar, né? Não só o ter que fazer, ter que trabalhar, essa questão da produtividade, ter que produzir. Ai, meu Deus do céu. Muitas vezes a gente entra o fim de semana inteiro trabalhando, né? Então, em que momento eu preciso achar na semana, eu vou dar o tempo para mim mesma? E aí foi o momento que eu desabei a chorar. Eu falei, meu Deus do céu, onde eu estou na minha relação comigo mesma? E realmente é algo que eu preciso ainda construir, manejar para encontrar na minha rotina um espaço em que eu tenha prioridade. Para você, como é que é isso? Antes de mais nada, Mi, eu queria puxar um gancho dessa sua fala, porque eu acho muito curioso como quando a gente fala de amor próprio, é como se a gente inaugurasse um aspecto de alteridade com nós mesmos. A alteridade é aquilo que diz respeito ao outro, né? E é como se a gente se fragmentasse. Então, em vez de ser eu, um ser único, eu passo a ser tanto a pessoa que cuida, quanto a pessoa que é cuidada. Então, eu vejo um paralelo muito interessante com até o episódio que a gente teve há pouco, né? Da criação dos filhos. Parece que a gente passa a assumir um papel de cuidador conosco. E aí, um esforço que eu faço, trazendo para mim, é reconhecer o que eu já faço por mim também. Porque o papel de cuidado a gente exerce, às vezes, muito naturalmente, sem nem se dar conta. Então, eu me levanto, eu tomo banho, eu escovo os dentes, isso tudo é um cuidado, é um amor, que por vezes passa despercebido. E que a gente tem como dar atenção para e fazer de uma forma mais consciente. Então, até uma vez falei pra você, Mi, eu tô tendo uma relação tão interessante com o meu cabelo, né? Porque por um tempo eu alisei meu cabelo. E aí eu não sabia cuidar do meu cabelo. Eu não sabia que creme usar, eu não sabia como manejar, como manter esse cabelo saudável. E aí eu passei no momento em que eu ia passar os cremes, pentear o cabelo, eu dar de fato atenção para aquilo que estava sendo feito. E para mim, isso era um gesto de amor próprio, de autovalorização, de reconhecimento da minha identidade. E é tão banal, porque era uma coisa que eu já fazia. Só que antes eu fazia algumas vezes com raiva. Sabe? Tipo, ai, que saco. Eu tenho que ajeitar esse cabelo, eu tenho que fazer isso. E às vezes eu acho que a gente acaba tendo essa relação também com o descanso. Com o que a gente precisa... A gente
precisa no sentido de quer, e a gente às vezes não quer dar, não quer reconhecer que que precisa, né? Ah, eu vou ver um filme, eu vou ouvir uma música que eu gosto, eu vou passar um tempo em silêncio. O quanto a gente também consegue tolerar o silêncio, né? Acho que entra muito aí desse papel da alteridade, o quanto a gente se ouve e, ao se ouvir, se relaciona com a gente mesmo. Né? Você tem alguns rituais, assim, que talvez demarquem, assim, nesse momento eu sinto que eu tô dando amor pra mim, como é a Michelle Rincon se amando? Ai, ouvindo música. Eu tava também essa semana colocando umas playlists. Eu falo, meu Deus, eu acho que eu nasci na época errada, porque eu adoro as músicas da década de 70, de 80. 80 já é a minha época, mas assim, 70, 60, 50, os jazz, blues, né, que se tocavam na época, Frank Sinatra, adoro. Então, assim, eu me sinto me amando muito na hora em que eu priorizo uma música que me traz recordações ou que me traz uma sensação de prazer, de alegria, de momentos agradáveis. Eu gosto muito de usar o borrifador o que tem um cheirinho colorido, como é que chama aquele negocinho? É o aromatizador? Aromatizador, que ele vai mudando de cor. Então, para mim, isso é um ritual de auto-amor, de autocuidado, na hora em que eu me permito também colocar a essência, ficar com o quarto naquele cheirinho gostoso. Eu me percebo nesses locais de descanso ou de tranquilidade em rotinas que me trazem alegria, sabe? Me trazem paz no coração. Você tem algum ritual? Você faz meditação? Você faz terapia? O que é que você coloca no seu dia a dia? Eu tenho alguns rituais, sim. Todas as manhãs eu gosto de anotar como eu tô me sentindo. Eu tinha visto esse ritual como sendo sugerido para ser feito em um caderninho, mas eu gosto de fazer no celular mesmo. Eu tenho um grupo comigo, eu tenho grupos temáticos comigo. E legal aí, como é você acordando, como é que você nomeia? Assim, por exemplo, eu tenho o que é Vi, e aí sou eu, e aí anotações gerais. Aí eu tenho um que é o sonhário, mais anotações matinais, que aí eu anoto meus sonhos e faço anotações de como eu tô me sentindo pela manhã. Aí eu tenho outro que é espiritual, e aí eu gosto de mandar coisas que me nutrem espiritualmente. Aí se eu tô precisando, eu vou atrás para ter esse recurso. E aí eu tenho também playlists. Eu gosto muito de fazer playlists. E aí eu tenho uma playlist que é pra mim e que eu gosto de colocar aquelas músicas que escuto e lembro de mim. Tô escutando aquela música, eu lembrei de mim, sabe? E aí, é engraçado isso, né? Porque como tem esse aspecto da alteridade, né? Como se eu estivesse fazendo coisinhas para uma outra pessoa, mas que, na verdade, é quase um eu do futuro. Já escrevi cartas para mim do futuro. Legal. E aí já se tornaram do passado, porque passou o tempo da carta, né? Que assim, era de 2014 para de 2020, aí eu já li. Gosto de meditar também, tenho feito pouquíssimas práticas de meditação, estou em falta com isso. E gosto de retomar o dia, assim, pensar como é que foi, fazer uma oração. Isso também me conecta comigo. Porque eu acho que o amor próprio, ele entra muito num lugar da autovalorização, assim, de se colocar para cima, mas pouco a pouco eu vou entendendo que talvez ele tenha muito a ver com amor, de modo geral. Até porque a forma como eu me relaciono comigo é muito atravessada pela forma como eu me relaciono com o mundo. Então, exemplo, se eu sou atravessada por gordofobia, eu vejo uma pessoa e considero acima do peso, eu vou ter pensamentos julgadores em relação a ela, o mesmo vale para mim. Se eu tenho uma lógica de superprodutividade, isso também vai chegar para mim. E isso, para a gente pensar, assim, eu passo a refletir o quanto o modo que eu vejo o mundo é também o modo como eu me vejo
E isso é uma via de mão dupla. É um espelhamento, né? A gente vai reconhecendo fora o que está dentro, né? A gente tem muito essas diretrizes, essas formas de agir, o que acaba sendo uma ferramenta boa para a gente se entender, se enxergar, saber até que ponto o que está me incomodando é algo que eu estou ali sentindo, ou produzindo, ou reagindo a. Né? E quando a gente fala sobre amor próprio, Viquinha, me vem muito o trabalho que é feito pelo Rossandro Klinger nessa área. Ele tem um curso inteiro falando sobre o amor próprio, sobre a gente se amar e como eu me percebi sabotadora de mim mesma em várias situações, mesmo na questão da alimentação, né? do que escolher na alimentação, da rotina, da necessidade de ser aprovada ou de me sentir amada pelo outro. Então, assim, às vezes até mudando alguns comportamentos para me adequar ao que o outro gosta ou quer ou espera de mim. E como é libertador, como é importante o autoconhecimento, a autoavaliação, para ir entendendo isso, entendendo esses lugares, entendendo de onde eles vêm, né? Onde se originaram, na maioria das vezes, na maioria dos casos, nas nossas relações primeiras, que são as nossas relações com os nossos pais, e aí tentar colocar isso no presente como algo que possa ser ressignificado ou direcionado de uma maneira, vamos dizer assim, mais adequada, para não ficar aquela questão de dependência do amor do outro, porque está faltando o amor de mim para mim mesma. Né? Então, hoje eu me vejo muito nessa situação de entender que o primeiro amor que precisa existir é o amor da Michelle com a Michelle. E isso não significa de forma alguma algo assim, vamos dizer assim, arrogante ou de me colocar num lugar de destaque, mas de reconhecer minhas competências, minhas dificuldades, meus pontos de melhoria e meus pontos positivos. Eu acho que é muito importante, quando a gente fala em amor próprio, a gente investir em autoconhecimento. O que você acha disso? Eu acho que é muito verdadeiro. Mas eu também acredito que a gente tem uma certa idealização do autoconhecimento. Como assim, vai chegar um momento em que eu vou me conhecer, e aí, a partir disso, eu vou me amar. E aí, isso acaba sendo também quase um selo de validação. Eu preciso chegar lá. É mais uma obrigação. Eu preciso me conhecer integralmente. E quem que a gente conhece integralmente? A gente muda o tempo inteiro. Então, essa atualização também, eu acho que nos desafia no sentido de a gente precisar se abrir para esse eu que o tempo inteiro surge de uma outra forma. Então, como é que a gente consegue cultivar o amor próprio e o autoconhecimento diante de toda essa mudança? Porque tem dias que eu vou estar mais triste, tem dias que eu estou mais feliz, tem dias que eu me sinto mais confiante, dias que menos. Então, eu tenho me relacionado com esse tema do autoconhecimento e do amor próprio, tentando também tirar as idealizações. Tentando tirar o lugar em que a gente chega e fala, agora eu me amo. Porque também tem um aspecto que é dessa fluidez dos nossos afetos em relação aos outros, né? Tem dias em que a gente se sente de uma forma ou de outra diante de alguém. Então, eu acho que na base de tudo fica, para mim, um autorrespeito. Uma valorização à dignidade, assim, eu, apesar das oscilações e tudo, eu tento me manter altiva, digna, né? Assim, entendendo que cada momento é um momento e que eu vou estar aberta, curiosa, amorosa diante do que surge. Isso internamente, isso a partir do que é proposto para mim, o que o mundo traz para mim, o que o outro traz para mim. Por isso que eu entendo esse amor próprio e esse autoconhecimento como uma via que é interna, mas é externa. E Entende? quando você fala dessa via interna e externa, de que forma? A gente estava até tratando isso nos bastidores aqui com a Débora, né, nossa entrevistada do episódio passado, nossa parceira do episódio passado, sobre como você lida com as redes sociais na construção dessa sua autoimagem. Eu acho que as redes sociais, elas desafiam o quanto a gente consegue lidar com a opinião do outro, né? Porque a gente está muito exposto. E a gente também está muito exposto a idealizações.
que vem esses fragmentos do outro. E a gente coloca para o outro também fragmentos da gente. Então, eu tento manter a relação comigo no offline próxima. Eu tento ter esses momentos em que eu falo comigo e que eu sedimento os meus valores, em que eu entendo as minhas razões. Então, eu tô aqui me expondo no desenrola, mas não é necessariamente por, eu quero o aplauso do outro. Poxa, isso aqui me desenvolve, sabe? Isso aqui me desafia pra caramba. Então, eu vou ter um pacto comigo. Embora seja um ato que, a meu ver, é de generosidade, de entregar para o outro o que eu tenho de melhor, eu entendo que para o outro pode ser algo desprezível, pode ser algo ridículo, pode ser algo, enfim, tantas coisas e pode ser algo legal. Então, eu acho que você estar em redes sociais torna mais importante o seu centramento, sabe? O seu enraizamento em você mesmo. E quando eu digo em você mesmo, é naquilo que você acredita. Para que você não fique pendulando demais. Porque é como você ter uma árvore que ela tem raízes ou não. Se você tem valores em que você acredita e você entende que você faz por aquilo, você, apesar dos ventos, você vai conseguir ter mais enraizamento, né? Mais firmeza, mais solidez. Então, acaba que você consegue topar mais os riscos. E eu queria te perguntar, Mi, se você acredita que para você ser amado pelo outro, você precisa primeiro ser amado por si mesmo. Essa é uma frase verdadeira? Eu acho que totalmente verdadeira, né? Não que para ser amado, entendendo aí o amor realmente como na sua forma genuína, não o amor que a gente vê em relações, né, que acabam tendo desgastes ou não sendo relações saudáveis, né, sendo apenas relacionamentos. Né, relacionamentos no que diz respeito, vamos dizer assim, quando a gente está num pacto afetivo ali, num relacionamento romântico, e não há uma troca justa, né? Porque eu acho que relacionamento é uma troca, é um dar e receber. E na hora que a gente não se entende como um ser que tem que estar ali no centro da nossa vida, a gente vai se permitindo qualquer coisa. Qualquer relações que não entregam realmente não tem uma reciprocidade ok, relações onde o ciúme, a posse, onde o controle estão muito presentes. Isso é derivado, na minha opinião, dessa falta de amor próprio, porque na hora que eu não me enxergo digno ou merecedor de um amor de verdade, né? Porque se a gente for colocar o que é o amor, né? O amor seria entrega, na minha opinião. Amor seria entrega, seria respeito, seria acolhimento, né? Seria desapego. Amor é deixar ir também. Amor é um ato de generosidade, não é uma prisão, não é um encastelamento, não é querer mudar o outro. Né? Então, acho que a partir do momento em que a gente escuta algumas vozes ou alguns retornos, feedbacks, tipo, você não deveria escolher essa música para ser a sua música preferida. Porque ela só é a minha música preferida, então deixa ser a minha música preferida. Então, eu já vejo que aí não há um respeito. E aí a minha pergunta, há o amor de lá para cá? E por que eu não estou me amando suficientemente para colocar um basta nessa relação e, sim, em busca do amor, do outro, me amando? Então, assim, eu acho que esse processo... Por isso que eu acho, assim, que o autoconhecimento, ele caminha muito, né, nessa... Eu não acho que é um ponto de chegada, agora eu vou me conhecer e pronto. Eu não tenho esse tipo de cobrança um dia eu vou ter o autoconhecimento e vou me amar plenamente, pronto, e vamos ser felizes para sempre. Eu acho que é uma construção de uma existências e mais existências e mais existências. E concordo com você, que a gente muda muito. Um dia a gente está se amando mais, outro dia a gente está se amando menos, mas o ponto, eu acho que pacificado do amor entra muito naquela questão do respeito, do me respeitar. Tá, eu não estou gostando do peso que eu estou hoje, mas eu estou me amando, porque as minhas escolhas me levaram a ser a pessoa que eu sou hoje. Eu sou grata por mim, pelo que eu sou, pelo que eu construí. Então, eu diferencio ali o gostar disso ou daquilo, da situação que é circunstancial,
e de me amar, e de me aceitar, e de me acolher, e de me abraçar. E que essas minhas escolhas me levem para uma construção de uma Michelle que eu olho e falo assim, poxa, que bom que eu estou me permitindo, né? Essa trajetória. Que bom que eu tô caminhando comigo, de mãos dadas, para tentar entender esses meus processos e melhorar esses processos. O quanto o amor próprio tem ou não a ver com vaidade? Eu acho que a vaidade é um aspecto do amor próprio, um aspecto, mas, como tudo na vida, precisa existir um equilíbrio. Eu acho que excesso de vaidade pode denotar falta de amor próprio. Entendendo por vaidade, ali, aquela necessidade de estar o tempo todo, vamos dizer assim, se projetando para o outro, né? Se projetando para o mundo, precisando ser visto, eu preciso ser visto, eu preciso ser aplaudido. Isso pode ser vaidade intelectual, pode ser vaidade física, pode ser... eu acho que permeia muito mais a vaidade em excesso, a insegurança e uma falta de amor próprio do que o amor próprio verdadeiro. Mas eu acho que sim, uma vaidade equilibrada, uma vaidade que entra ali num ponto, vamos dizer assim, de não exagero, de não tomar o tempo todo, a vida toda para a pessoa atender padrões estéticos ou padrões comportamentais, eu acho que é aceitável, eu acho que é ok, eu acho que faz parte do amor próprio. Mas eu tendo muito a entender o exagero, né, como uma falta. Eu exagero em algo porque existe uma escassez aqui. O que eu estou querendo tapar com isso? E o caminho do meio, para mim, é sempre o que vai trazer a maior percepção de que a gente está no caminho certo. Então, tentar sempre o equilíbrio. O exagero é um sinal de alerta. Como você percebe isso? Não, eu acho que tem sim base o que você fala. Acho que a vaidade é uma vaidade saudável, né? É importante, aliada a outras questões, porque esse cuidado com a gente, eu acho que é um aspecto central no amor próprio. Você ter uma relação em que você cuide de você e que você consiga fazer essa autorregulação emocional também. Então, acho que no início você se acolher naquilo que você está sentindo e, num passo seguinte, redirecionar. E isso pode ser algum comportamento, alguma ideia, algum hábito, até alguma emoção, né? A gente vinha falando do amor próprio e o amor do outro, e aí me remeteu a uma fala do Coelho, da Alice no País das Maravilhas, que a Alice pergunta para o Coelho, você me ama? E aí o Coelho fala, não. E ela fica transtornada, né? E ele fala, tá vendo? Agora você vai começar a pensar por que você é tão imperfeita. E por que você não é digna do meu amor? Você precisa de um pouco de amor próprio. E eu acho interessante porque ele fala até desse pouco, né? Você precisa de um pouco de amor próprio para que você se mantenha firme, mesmo quando as pessoas não te amarem, quando elas te desapontarem, porque isso vai acontecer. Quando eu te conheci, eu fiz um pacto comigo mesmo de que eu só te amaria depois que você se amasse. Nossa, que frase, Não é que forte? diálogo fortíssimo. E aí, uma plataforma social, a Yubo, fez uma pesquisa com 5.200 jovens da geração Z. E 52% dos entrevistados falaram que hoje o amor próprio é para eles prioridade. A relação com eles mesmos é mais importante até do que as relações com os familiares, com os amigos e com o crush. Nossa. Que foi assim colocado, né? Muito interessante. Pois é. Mas eu acho que tem muito a ver com o topar o risco, né? De você ter essa reserva, esse refúgio. Eu tenho esse lugar, mas que é muito alimentado também pelas outras pessoas, né? Pelas relações que a gente, de fato, confia. Porque
ninguém consegue ser feliz sozinho, né, Mi? Não consegue mesmo. Eu acho que essas relações, as relações saudáveis, elas vão sedimentando na gente essa sensação de pertencimento, de merecimento, né? Então, é muito importante realmente a gente ser feliz nessa construção com o outro, né? Em sociedade, mas é muito importante também a gente saber ser feliz sozinho, no sentido de que, independente da presença de uma pessoa, eu não posso usar o outro como uma muleta para falar assim, não, eu não vou ver um filme que eu gosto porque eu não tenho companhia. Ora, o que te impede disso? Né? O que te bloqueia? Então, ocupar alguns espaços de solitude, né, e de independência do outro é importante para a gente não virar também um ser carente que vai topar qualquer companhia para pegar e seguir. Eu acho que a gente se constrói, de fato, isso tem vários estudos comprovados nas relações, no relacionamento, por isso que é importante a gente trabalhar as relações que a gente tem em todos os níveis, por isso que eu acho que essa temporada ela é muito necessária e importante, porque a gente vai se burilando na medida em que a gente vai encontrando desafios, desgastes com as outras pessoas, para entender o outro. E é muito libertador também para a gente pegar e fazer as reflexões e falar assim, puxa vida, eu já tenho construído em mim algo de relacionamento bacana, positivo, na hora em que eu me abro para fazer uma terapia, na hora em que eu topo o risco, e aí de novo, né, de pegar e ouvir da psicóloga que, poxa, você não está tendo uma relação justa com você. Né? Então, que tal se você começar a mudar a rota, a ver outras formas de se relacionar com você mesmo, gerenciar suas emoções, saber nomear as emoções. Isso que você faz do diário de emoções é fantástico. Eu acho que eu não faço, né? A minha psicóloga até me deu um mapazinho assim, com várias emoções e dias da semana para ir marcando. Eu estou em falta com isso. Mas, na hora que a gente se percebe, se identifica um dia mais feliz, outro dia mais reflexivo, um dia mais ansioso, outro dia... A gente vai tentando buscar os porquês. Por que eu estou assim? Por quê? E os porquês, eles vão levar para a gente a origem, né? A origem da questão. E aí, a gente passando ali para a questão da nossa infância, das nossas relações, das nossas primeiras relações, trazer aqui uma historinha da Natália. A Natália, ela pequenininha, na cadeirinha do carro ainda, ela vendo ela com o espelho, ela tinha, acho que uns 2 aninhos, e ela, de repente, do nada, pegou o espelhinho e começou, linda, 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 linda. Eu falei, meu Deus, uma criança de 2 anos já cultivando a própria autoestima nesse nível. E ela tem, de fato, assim, uma autoestima muito, muito sedimentada, muito solidificada, eu queria dizer. E eu não sei até que ponto que eu e o pai dela contribuímos para isso desde cedo, ou até que ponto isso já vem dela. Você tem alguma opinião formada sobre isso? Eu acho que é uma coisa que dá para ser construída, sim. Mas algo que me chamou a atenção ontem, observando algumas crianças, foi... Talvez nessa idade que eles estão, eram crianças ali em torno de 10 anos, amor próprio não seja sequer uma questão. Então, a minha pergunta para você tendo aí vários filhos, tendo visto o processo de desenvolvimento de vários e tendo a sua própria história também como referência... Quando é que o amor próprio passa a ser uma questão pra gente? Pois é, eu acho que na hora que eu acho que ali na adolescência, né? Quando eu acho que a criança, ela ainda leva um tempinho para se diferenciar ali, para se entender como ser à parte, né? Ser separado dos pais, né? Então, é uma construção que passa ali pelo egocentrismo nos primeiros anos de infância, tudo é meu, meu. Então, a criança não divide nada, é um terror. Então, a gente vai ensinando ali o compartilhamento, o quanto é importante viver em sociedade, estar ali nessas trocas sociais e interpessoais. Mas eu acho que quando a gente chega na adolescência, a gente começa
a ser inundado por uma série de hormônios e de sensações e de percepções de que a gente já não é mais criança e que a gente precisa transitar, né? Tá transitando, caminhando para o mundo adulto. E aí vem as questões, né? Eu acho que nesse ponto, a adolescência, eu acho que é um ponto muito crucial. Quem sou eu? O que que eu quero? O que que eu gosto? Para onde eu vou? Né? Até as questões, a gente começa a ser questionado sobre que profissão que a pessoa vai seguir. Vai chegar o Enem, então é uma fase muito crucial. Então, eu acredito que ali naquela fase entre os 13 até 18 anos, a gente comece a se impactar mais fortemente com essas questões de vida, né? Quem sou eu? Eu me amo? Eu me gosto? É a fase que as meninas, né, já estão integrando ali grupinhos, formando grupinhos, sendo aceitas num grupo ou no outro, precisando se encaixar, né? As gêmeas, Bia e Rafa, falam muito, que falam assim, ai, eu ainda não tive o meu glow up. Eu falei, que danada é glow up? Né? E que seria essa fase, assim, da transição entre essa fase da puberdade, que faz com que a criança desabroche, né? E se torne uma menina, um menino, um rapaz, então, que tenha o seu brilho. Então, eu acho que é nessa fase que essas construções, essas questões do amor próprio, elas vêm mais fortemente. E o quanto o amor próprio tem a ver com a autoimagem ou com a autoconfiança? Eu acho que totalmente, né? A autoimagem, porque entra na hora em que eu construo uma autoimagem negativa, né? Eu vou estar entendendo que eu não sou bom o suficiente para mim mesmo nem para o mundo. Né? Então, eu acho que isso é bem perigoso. Você falou em autoimagem e autoconfiança. E aí isso reverbera em um sintoma, que é a insegurança, a falta de confiança em si mesmo. Então, eu acho que são aspectos que estão bem interligados. A construção da própria imagem, ela vai desencadear vários aspectos. E aí eu trago uma referência da linguagem corporal. O quanto a linguagem corporal, ela comunica a nossa falta de confiança na gente mesmo, as nossas inseguranças, a nossa postura diante da vida. Analisando uma foto de algumas autoridades num evento público, uma das pessoas estava totalmente curvada. Já era uma pessoa super referenciada, um profissional inquestionável no seu talento, mas que se comunicava corporalmente de uma maneira acanhada, com os ombros para frente, encurvado, encolhido, passando um ar, uma percepção, e aí vem a comunicação não verbal, né? De cansaço, de que não estava dando conta, de que, poxa, ou que não estava enfrentando as coisas, né? Como a postura da pessoa comunica várias questões. E depois, conversando com uma amiga que atua diretamente com essa pessoa, ela falou assim, Michele, mas essa pessoa é totalmente insegura. Ela é uma pessoa que não acredita nela mesma. E que quando eu falo assim, poxa, você vai chegar lá, você vai vai receber tal título, vai alcançar tal posto, ela fala, você acredita mais em mim do que eu mesma. Você acha mesmo? Então, aí, quer dizer, está tudo ali interligado. A autoconfiança, a falta da autoconfiança por uma autoimagem de não merecimento, de não ser validado, uma pessoa que perdeu a mãe muito cedo, então as referências de amor construídas na infância foram muito precárias e levaram a um profissional muito bem-sucedido, porque enfrentou a vida, mas que não se sente assim tão vencedor, tão merecedor desse amor ou da posição que ocupa hoje. Você já encontrou alguma pessoa assim no seu dia a dia? Você acha que essa comunicação corporal, ela reflete, de fato, algo que está interno ou não necessariamente? Nossa, eu acho que diretamente. Foi você falando e eu até já aqui me ajeitando para a gente abrir o peito. Eu também vi que eu já também. Eu falei, ai, meu Deus, minha comunicação. A mamãe falava muito, né? Quando eu estava nesse processo de desenvolvimento, quando eu adolescente, eu cresci muito, né? Tenho 1,75 e aí a minha tendência era me curvar. E ela sempre falava, Vitória,
abre o peito, a postura, não sei o quê. E eu acho que isso é muito importante para que a gente, assim, poxa, tá, eu tenho 1,75 e eu tenho, beleza, sou uma mulher alta. E não de ficar assim, poxa, queria ser mais baixa, não sei o quê, e não sei, sabe? De se acanhar, um acanhamento mesmo, um envergonhamento da própria característica. Outro desafio para mim, falar. Né? Minha voz sempre foi muito baixa, porque eu tenho vergonha de falar. E eu falo, pô, agora você tem um podcast. É, gente, por isso que eu falei que é fora da minha zona de conforto. Por isso que é desafio, né? Mas, por outro lado, eu sempre fui muito incentivada a estudar. Então, eu não costumei me questionar no ponto intelectual. Eu sempre acho que, é trabalho, eu dou conta. Então, eu acho que acabou indo por um lado de tentar somar características, algumas em que eu não acreditava muito, em outras que eu já acredito mais, que vem da forma como eu fui criada, da forma como eu venho me desenvolvendo para poder unir essas coisas. Mas então, se a gente tem alguma fragilidade, né, que todos temos, como remediar isso? Como olhar de outra forma? Como, por exemplo, esse profissional, né, que ele não se sentia empoderado, para usar uma palavra do momento já até um pouco gasta. Como que a gente remedia isso? Autoconhecimento. A gente só vai conseguir remediar algo que a gente identifica, que a gente entende que está lá. Se a gente não entende ou não quer olhar para aquele problema, a gente não vai solucionar. Então, acho que o ponto principal, crucial na construção de uma autoimagem positiva, de uma autoconfiança, de uma postura diante da vida positiva, é investir fortemente em parar e se olhar, e dedicar tempo a se conhecer. E eu não estou falando isso só, a gente vai se conhecer do ponto de vista psicológico, se conhecer em todos os níveis. Ponto de vista psicológico, físico, emocional, filosófico. Então, trazer para dentro e até espiritual mesmo. Trazer para dentro da caixinha, para dentro da mesa, né, de conversa consigo mesma, elementos que vão agregar valor à nossa vida de maneira substancial. Então, investir na conversa honesta comigo mesma, né, olhar para, puxa, isso aqui eu ainda não consigo lidar. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas, poxa, eu não consigo lidar ainda com essa autoconfiança tão grande, mas eu vou começar a trabalhar. Vou começar a trabalhar como? Poxa, às vezes com frases de afirmação, às vezes com entendendo qual a origem dessa falta de confiança, quais são as vozes que eu trago dentro de mim e que me bloqueiam em certos aspectos, onde eu estou me sabotando, por que eu acho que eu não sou merecedora de liderar, de estar à frente de projetos grandes, de ter o sucesso que eu acho que eu mereço ter, o que eu deveria ter, ou o corpo, né, saudável e funcional como eu quero que seja. Então, identificar isso, olhar para dentro com até paciência, sabe, Viquinha? Eu acho que com paciência, com cuidado, sem pressa. Né? Porque eu acho que na hora a gente não vai resolver essas questões do dia para a noite, mas a gente pode buscar profissionais que vão ali ajudando a gente nessa trajetória. Se não tem condições de pegar e dedicar um tempo com algum profissional, buscar ferramentas ou conhecimento mesmo, livros, vídeos no YouTube, podcasts, como Desenrola Podcast, investir num processo de autocuidado, né? Produtos Lucena sempre deixando... Menina, até me emocionei aqui. Nosso momento muito mais saboroso. Olha só, que delícia. Delícia. Então, na hora que a gente pega e entende isso, eu acho que esse momento de parar e de se conhecer, eu acho que fica tudo mais fácil de se remediar, que é a palavra que você trouxe aqui pra gente. Sim. E aí, você vai se conhecendo e a verdade é que identifica também as fragilidades, né? Então, tem que lidar com isso. Você tocou no aspecto de se ver em várias camadas, né? E eu acho que isso passa também por se expor, né? Como é que é para mim apresentar um podcast? Será como é para mim, né, ir para uma aula de jiu-jitsu, né? Como você é fazer aula de canto? Fazer aula de canto, mega desafiador. Para mim é assim, é terapêutico porque eu tenho que projetar a voz, que é uma dificuldade. Ela canta lindamente.
Só que não, né? E Mas canta assim. cadê o amor próprio, gente? Mas é isso, assim, de você se dar a chance. Eu acho que o amor próprio passa muito por se dar a chance. Como é que você lidaria com um amigo seu, uma pessoa próxima, um familiar, né? Um filho seu. Poxa, a pessoa tá lá se esforçando. Como até autocrítica agora, né? Não é autocrítica, acho que é mais de, assim, uma atençãozinha. Ela canta lindamente. A pessoa vai e fica assim, não, de jeito nenhum. Ela canta né? sim. E até sobre essa questão do canto, vou até Mas eu tô me desenvolvendo ainda. Não, tá linda, tá linda. Vou até trazer aqui pra mesa uma questão que essa semana me pegou muito. Eu adoro cantar, Viquinha. Adoro tocar violão, cantar nos meus momentos, assim, são coisas assim que eu gosto mesmo de fazer. Só que eu me vi, por muito tempo, sem ser uma boa cantora, porque uma pessoa falava para mim que eu não estava cantando bem, estava desafinando, não estava no tempo bem, que eu não estava seguindo as... E aí, e também no violão, eu falei assim, puxa vida, eu ficava me comparando. Eu não sei tocar nada direito, né? Bia e Rafa são exímias musicistas, né? E eu ficava assim, eu falei assim, mas por que eu não... Onde é que está o meu amor próprio para me permitir também? Aí eu comecei a cantar no carro. A música desafinada. Eu falei assim, meu Deus, eu não lembrava o tanto que é gostoso cantar. E com a letra da música, perceber que, se você disser que eu desafino, amor, pode deixar. Né? Pode deixar que eu vou continuar desafinando, mas não vou deixar de cantar. Porque eu acho que aí está o lugar do a gente não deixar que a opinião dos outros bloqueie os nossos pontos de valorização do que a gente gosta de fazer, né? De valorização dos momentos com práticas que não tem a ver com o outro. O outro tem outro parâmetro, tem ouvido absoluto, tem o seu ouvido absoluto, o meu não é, o meu é um péssimo ouvido, eu vou cantar desafinado e fora do ritmo mesmo, e vou fazendo Duolingo ali, né? Duolingo. Nossa, mas e o autojulgamento também, né? Demais. Porque... E como o autojulgamento vem de um lugar da gente querer se encaixar no padrão de outra pessoa. Então, aí isso é um ponto de atenção para mim hoje muito, muito... muito nevrálgico. Tem um perfil no Instagram que é Desenhos Feios. E eu acho muito interessante, porque agora eu não sei se o arroba é esse, mas a moça que mantém propõe isso. Ela dá uma oficina de desenhos feios, inclusive. Ela ensina as pessoas a desenharem de forma feia. E eu acho isso tão revolucionário, que é tipo assim, olha, você vai desenhar feio. E é isso. E a gente às vezes esquece também que todo mundo que faz bem algo, um dia fez mal. Então, o quanto a gente precisa passar pelo processo e tolerá-lo, né? Porque, às vezes, é muito desesperador a gente, assim... Nossa, eu fiz isso e, por exemplo, cantei uma música e ficou tão ruim. E aí, outro dia, você vai cantar e vai ser um pouquinho melhor. E assim, sucessivamente, até você chegar em algum nível de aprendizado. Isso para tudo. Seja uma habilidade que você está desenvolvendo, seja até a sua colocação, assim, de você experimentar. Como é que eu gosto de me vestir? Como é que eu quero ser vista? Como é que eu quero me construir? Né? Porque eu acho que quando a gente sai do lugar de sermos crianças e vamos criando a nós mesmos, né, adolescentes, e aí na vida adulta... Parece que o referencial que a gente tinha de, olha, precisa ser desse jeito, passa a ser muito mais aberto. Então, agora eu tenho a oportunidade de dizer o que funciona para mim. E aí, parece você começar a aprender a andar de bicicleta sem rodinha. É bem assim, Viquinha. Puxa, como é importante a gente ter esses diálogos, esses momentos e saber que essa jornada eu acho que autoconhecimento, acho que ela não acaba, a gente não chega, não é um ponto de chegada, é uma construção diária e infinita, porque a gente vai sempre encontrar pontos escuros na gente, pontos a serem trabalhados. Eu me cobro muito em relação a, poxa, sentir inveja, sentir ciúme. Nossa, eu tenho isso? Tem. Se a gente não lança luz sobre isso e não acolhe esses sentimentos, essas percepções, a gente vai ficando com o nosso amor próprio cada vez mais rebaixado, porque a gente vai entender que a gente só vai ser digno de amor se a gente alcançar um patamar de perfeição em vários níveis idealizados por nós mesmos e que não são execuíveis, não são plausíveis, não são humanos.
né? Então, viver a nossa humanidade diz respeito também a, nessa construção de amor próprio, a gente identificar nossas sombras, acolher e, aos pouquinhos, ir lançando luz sobre ela. Uhum. É isso mesmo, Mi. E até para a gente não recair nesses excessos que você falou, que às vezes vão para vários lugares. Então, vai ser excesso de vaidade, ou excesso de alimentação, ou excesso de trabalho, ou excesso de consumo. Então, acho que acaba indo para muitos lugares, né? Amor próprio em uma palavra? Amor próprio em uma palavra. Nossa, Viquinha, que difícil, hein? Acolhimento. Acolhimento, porque eu acho que na hora em que a gente se acolhe, eu acho que acolher... Eu sou uma pessoa que eu adoro abraço. Eu abracei a Débora umas 10 vezes antes dela sair. Eu falei assim, meu Deus do céu. Quando eu gosto de uma pessoa e eu tendo a gostar de gente, eu adoro gente. Então, eu gosto muito de abraçar, eu gosto muito dessa troca, né? Dessa sensação. E eu acho que o acolhimento é esse abraço, o acolhimento é esse trazer para perto, para junto, para o coração. O acolher é colocar dentro, né? Colocar próximo. Então, acho que o amor próprio é a gente se colocar próximo do coração da gente, se colocar dentro do coração da gente, se colocar no centro da gente, né? Para a gente poder viver melhor, viver com paz, viver em harmonia. Né? Eu acho que essa é a minha busca. E você? Que lindo! Não, eu me abstenho. Eu acho que eu acho que tem muito a ver com cuidado, tem muito a ver com se perdoar. Esse acolhimento que você traz é exatamente isso. Então, uma vez fazendo esse movimento, aí sim a gente consegue se redirecionar para outros lugares, né? Porque como é que a gente vai aconselhar uma pessoa que a gente não conhece, uma pessoa que a gente não tem próximo? Como é que essa pessoa também vai receber bem se a gente não tem esse vínculo de confiança e de afetividade? Então, essa circunscrição do eu e do outro, só que dentro da gente é uma maluquice, né? Mas que a gente vai... Meio esquizofrênico muito, mesmo. né? Assim, de você se partir e você falar assim, não, realmente tem como eu criar esse vínculo com essa outra pessoa que sou eu mesmo, né? Então, daí os momentos de silêncio também, né? Porque às vezes é muito mais... você consegue construir um vínculo maior com uma pessoa conversando olho no olho com ela 5 minutos ou olhando para uma tela junto com ela por 50 minutos. Então, às vezes, eu acho que a gente tende muito a se distrair. Eu vou passar um tempo comigo vendo um filme. É válido, mas será que também não é importante o momento da autocontemplação, do entendimento, peraí, deixa eu analisar aqui meus pensamentos, minhas emoções, para, né, conseguir, então, se entender. Né? E se acolher a partir daí. Pois é. Pois ficaram várias mensagens nesse episódio, Viquinha. Pontos, eu acho que quando a gente começa a discutir, entram para reflexão, né? E para o autoconhecimento, autocuidado, para a construção desse amor próprio mais genuíno. E eu acho que, espero que quem tiver acesso ao podcast possa também trazer essa reflexão para si e compartilhar também, né, nos comentários, com os familiares, nos grupos de WhatsApp, o que achou, o que pensou, como entende esse amor próprio e que, ao perceber que, puxa, isso aqui eu preciso trabalhar melhor, buscar ajuda, buscar ferramentas, buscar lugares onde esse amor próprio ele possa brotar de uma maneira, né, mais forte, né? Porque a gente precisa caminhar com esse amor próprio para a gente dar melhor de si e receber melhor. Sim. Então, entender que o amor próprio não é convencimento, não é arrogância, né? Não. E aproveitar para falar para os nossos desenrolados algumas proposições, né? Como que você imagina que o mundo seria se todo mundo tivesse amor próprio? Como você seria se você tivesse mais amor próprio? Tenta pensar agora pelo menos em uma característica que você tem e que você gosta, que você valoriza. Talvez assim seja um início, né? Da gente construir essa rede de pessoas que se amam, né? A começar de si mesmos e levando aí amor para o mundo. Ai, coisa linda, Viquinha. Vamos fazer com que essa comunidade, ela cresça cada vez mais em relações saudáveis. Essa é a proposta do Desenrola Podcast. Obrigada pelo bate-papo, Viquinha. Foi ótimo. Vamos de produtos pro céu. Vamos sim. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui.